E a gente volta aqui no programa Utilidade Pública de hoje, batendo um papo aqui com a Ana Luísa Mello, que é coordenadora do curso de Serviço Social da Faculdade Maurício de Nassau, sobre o papel do assistente social no nosso dia a dia. Gente, o assistente social está presente no dia a dia de todo mundo, na nossa rotina. A gente já trouxe aqui, nos abrigos, nas ONGs, na Previdência, em todos os locais, né? Isso. Mas há uma confusão, um equívoco muito grande, às vezes, que as pessoas, elas acabam confundindo o papel do assistente social com a prática do assistencialismo. Não é assim, é uma coisa completamente diferente. Totalmente, é verdade. Então, existe uma diferença muito grande, né? E eu acho que todos nós, assistentes sociais, nós temos já uma noção muito bem clara disso, porque existe uma diferença entre a política da assistência social, que é uma política de governo, e existe diferença entre serviço social, que é uma profissão, e essa profissão é para quem cursa o bacharelado de 4 anos. Até porque tem que ter qualificação para executar todas essas ações que a gente está falando aqui desde esse programa. Isso mesmo. E faz esse ensino superior com 4 anos, com disciplinas específicas do serviço social, da psicologia, do direito e da legislação social, porque trabalhar com serviço social você tem que conhecer o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é isso? Existe uma legislação social, a lei de regulamentação da profissão, o Código de Ética da profissão. A lei diz assim, no quarto artigo, ela diz competências do assistente social. No 5º artigo, ela diz competências privativas do assistente social. Só quem pode desenvolver é o assistente social. Por exemplo? Uma das competências privativas do assistente social é elaborar, implementar e executar programas sociais, projetos dentro do campo do serviço social. Então, às vezes, a gente diz assim, quando está em aula, se vocês conhecerem alguém que está desenvolvendo algum projeto ou alguma atividade do serviço social e assinando por eles, sem ser assistente social, vocês podem denunciar o CRES, que é o nosso Conselho Regional, 18ª Região. Então, aí ele, professora, mas eu conheço várias pessoas, então está errado. Só quem pode desenvolver algumas atribuições específicas do serviço social é o assistente social. E aí entra nesse equívoco também as pessoas confundirem. Olha, gente, assistente social não é psicólogo. Não é psicólogo. Apesar de ouvir bastante, saber ouvir. Porque a gente saber ouvir, a gente ouvir com cuidado. Tem uma das nossas técnicas, um dos nossos instrumentos de trabalho, a observação sensível. Então, se você observa algo, mas com um olhar sensível, então você vai saber ouvir, vai saber entender e vai saber melhor direcionar a solução daquele problema. Então, o conjunto de instrumentais que a gente usa, como a observação, como a entrevista, como a visita domiciliar ou institucional, o laudo, a perícia, o parecer social, o estudo social, tem todo um aspecto específico que só nós, assistentes sociais, detemos. Que aí tem um exemplo muito claro que é a questão do assistente social nos abrigos, que precisa dessa avaliação. Dessa avaliação, desse estudo, porque nós trabalhamos com parcerias. Na assistência, na saúde, eles desenvolvem programas que são, assim, feito uma rede de proteção. E no judiciário nós temos também essa rede vinculada, não necessariamente 100% em eficácia, não. Mas essa rede existe, então existe os profissionais do conselho tutelar, não é? Então, se existe alguma criança em estado de abandono ou então em situação de rua, essas crianças são levadas a um abrigo, vamos dizer assim. E o juiz, para fazer um estudo daquele caso, prolatar uma sentença, vai precisar de um estudo social desse profissional, mas também do psicólogo. Então, o psicólogo tem um olhar muito voltado para o comportamento, né? para o emocional, para o conjunto dessas atribuições mais internas do indivíduo. E o assistente social muito mais para o contexto social, para aquela realidade social e a condição de vida dele. Então, a gente faz um estudo social, encaminha um laudo para o juiz. E o juiz, ele não tem a possibilidade de fazer essa visita domiciliar, essa entrevista. E ele precisa desse profissional para fazer isso. Em qualquer caso, em uma situação de risco, em uma situação de tutela, de curatela, de adoção.
não é? Você se inscreve no programa de adoção e quer adotar uma criança. E o juiz diz, eu quero conhecer quem é você. E quem é você? Quem vai dar essa noção do você para adotar? Você tem condições não materiais, mas assim, condições emocionais para adotar uma criança, para ter um filho? Então, nós, assistentes sociais, juntos com os psicólogos, nós fazemos um estudo psicossocial, ou cada qual faz o seu. Ou seja, um uma estudo avaliação social qualificada. Qualificada. Quem se forma no serviço social é um técnico, é um especialista para a área da compreensão da realidade social. É um curso como o curso de Direito, é um Sim. curso como diversos outros cursos, Sim. tem um curso de serviço social. Tem uma outra área de atuação também, que a gente não pode deixar de falar, por exemplo, violência contra a mulher. Essas pessoas, elas estão dentro das famílias, não é? E apesar de você dizer assim, um grupo que precisa de uma atenção específica, ela está dentro da família, dentro do sistema de proteção social básica, que é desenvolvido pelo CRAS, que é estabelecido pelo SUA, o Sistema Único da Assistência Social. Então, quando existe um caso desse, está lá o assistente social no CRAS, você precisa do assistente social, ele vai estar, sim, disponível a ouvir o que você tem a dizer sobre o problema da violência doméstica, seja contra a mulher, seja contra a criança, adolescente, seja contra o idoso, seja a situação de maus tratos. Então, vai haver um acolhimento realmente, vai haver um olhar diferenciado para atender aquela necessidade. E a necessidade é você ter o direito de ter integridade física, de ter a sua saúde, de ter o seu direito de conviver bem em sua família. E orientar, né? Porque às vezes Sim. as pessoas chegam, olha, quem passa por um trauma, por exemplo, como de uma violência doméstica ou presencia a violência contra a criança dentro de casa, às vezes procura o serviço e não sabem o que fazer. Então, tá, assistente social para mediar. Por exemplo, ele ouve e diz assim, olha, vamos avaliar aqui quais são as opções, o que pode ser feito, qual é a melhor forma, qual é o melhor caminho, quais os locais que você pode procurar. Quer dizer, ou seja, ele abre as portas, ele esclarece ali aquela situação. E encaminha realmente para aqueles órgãos, para aquelas instituições que devem realmente desenvolver um trabalho específico frente a isso. Se nós estamos em vários espaços socioocupacionais, a gente não pode ser assim médico quando exige a postura do médico. A gente caminha ao médico, a gente encaminha para o setor responsável. Se existe uma questão de violência doméstica, a gente não vai fazer uma de polícia, não é? A gente então encaminha para os órgãos, para a delegacia de grupos vulneráveis. Então existe essa parceria do assistente social com outros profissionais que vão desenvolver, na verdade, os direitos da população, sejam eles quais foram. Agora, quem vai garantir esse direito realmente é o Estado. Uma coisa que não é equívoco é que a maior parte das pessoas formadas em serviço social, pelo menos aqui, a maioria são mulheres. É verdade, é verdade. É um curso que realmente ele surge. Não vamos dizer que a profissionalização surgiu daí, mas o serviço social tem suas raízes muito fincadas a um trabalho social que era realizado pelas damas de caridade, por aquelas senhoras, naquela época em que as mulheres desenvolviam um trabalho social muito bonito, até para elevar o nome dos seus maridos, né, que trabalhavam politicamente na sociedade. E as mulheres desenvolviam um trabalho social que deveria estar assim, muito voltado àquela parte social da igreja, né? Mas não por isso ela se tornou profissão. Eu acho que por essas raízes ficou muito voltado à participação feminina. Mas quando se diz assim, o serviço social enquanto profissão, aqui no Brasil surgiu em 1936, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro já em 37, mas assim, já estamos com 80 anos, né, de serviço social no Brasil, aqui em Sergipe com 60 anos. O que é que acontece? A gente vê que hoje já é muito mesclado, já temos uma grande maioria feminina, mas nós temos um grande contingente de homens também fazendo o curso de serviço social, e essa discriminação de curso
eminentemente feminino já está sendo assim acabada, tendo fim, porque é uma profissão como outra qualquer, não é? E deve ser valorizada como tal. E o que importa é o saber ouvir, gente, é o talento para ajudar as outras pessoas. O que aquela pessoa está precisando? Ter prazer nisso, porque para o assistente social, acho que dificilmente vai alguém muito feliz, né, para buscar alguma coisa. Não, para o assistente social sempre vai ter que estar ali com o coração aberto, né, pensando de uma forma lógica, de uma forma racional, como ajudar aquela pessoa, mas sempre diante de um obstáculo, de um problema. Ana Luísa, muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu é que agradeço o espaço, eu agradeço esse momento da gente discutir um pouquinho de serviço social, e quando precisar conversar com a gente e quiser ir conhecer nossas salas de aula, fique à vontade. Então eu vou aceitar o seu convite, vou conhecer, e as portas estão abertas sempre que você quiser vir aqui partilhar mais assuntos como esse. E a gente encerra essa entrevista na Utilidade Pública de hoje, mas vocês já sabem, quinta-feira é dia do quadro Fica a Dica. A gente vai conferir lá o que preparou o chefe Lúcio Mauro, lá da Marmitaria do Chefe. A gente volta a se encontrar aqui no estúdio amanhã, a partir das 13h30. Eu espero você.